Paz e graça, minha gente, gota de sabedoria, analisando mais um pouquinho com vocês sobre as questões que têm afligido o mundo com medos, expectativas negativas, mas nós, como servos do Deus Altíssimo, já está provado na palavra que nós não precisamos ter medo. Vimos os motivos, agora estamos vendo as razões. E a gente viu rapidamente lá em Tiago, capítulo 1, versos de 1 a 4, que as provações, elas são compatíveis com a fé cristã, elas são variadas, passam por vários tons, mas elas são passageiras. E hoje eu queria compartilhar com vocês algo importante, onde a mesma palavra nos informa que elas são pedagógicas, elas são didáticas, portanto, fica comigo. Tiago, capítulo 1, a gente já viu, quando o irmão de Jesus, não é um outro Tiago, é o próprio irmão de Jesus, que descreve um grande sofrimento que aquele povo, possivelmente convertido com a mensagem de Pedro, perseguido pelos judeus e também por Roma, são dispersos e deixam tudo. E um grande sofrimento acomete aquele povo. Daí a gente passa já a perceber que o sofrimento é uma característica da vida da fé, da vida cristã. A gente viu rapidamente na semana retrasada sobre esses níveis que o sofrimento passa por nós. E, continuando, quando Tiago fala, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Parece meio incompatível a gente trabalhar um tema de provações, de prova, ao mesmo tempo que exercemos um nível de alegria. É que a nossa alegria ela não está firmada nas coisas terrenas, no aqui e agora, mas a nossa visão de reino, ela é celestial, por mais que a gente passe por situações. Então aqui, a gente vê aqui no versículo 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Essa perseverança aqui, Tiago está dizendo, ela é um sinônimo de paciência. E essa paciência ela pode ser considerada em dois termos. Uma paciência que se relaciona a relacionamentos e uma paciência voltada para circunstâncias. É interessante que nem sempre as pessoas têm paciência para lidar com circunstâncias. Outras não têm paciência para lidar com pessoas. Eu já ouvi de pastores, de pessoas que são protagonistas de ministérios que declararam que não gostam de lidar com pessoas. É complicado isso, um pastor que não gosta de lidar com pessoas, mas eu conheço. E isso acontece. Dado o estresse, dadas as complicações, o envolvimento, o comprometimento, mas lidam bem com as circunstâncias. Nesse caso aqui, Tiago está trazendo essa expressão perseverança, paciência, considerando a lidar com circunstâncias. E essas circunstâncias quer dizer que essa prova ela é didática, essa prova ela é pedagógica, ela vem para nos ensinar. As provas que Deus permite que passemos, primeiro que Deus nunca nos dá provas além daquelas que a gente tenha capacidade. Aliás, nós nem temos capacidade para vencer as provas. É o próprio Deus que nos capacita
para vencermos as provas. Ora, se o próprio Deus nos capacita para vencer as provas, é que essas provas têm um motivo, têm uma razão, têm um sentido, tanto no reino espiritual como no espaço físico e temporal que a gente vive. Porque Tiago fala que essas provas, elas vão servir para fortalecer a nossa fé. As provas não nos vêm para nos destruir, ao contrário, as provas, elas vêm sobre nós para nos fortalecer, para nos capacitar. Jesus mesmo, ele aprendeu com as muitas provações. A palavra diz, ele aprendeu pelas muitas coisas com que sofreu. Ora, se o próprio Jesus aprendeu com os sofrimentos, com as provas, nós somos discípulos dele. Daí é mais do que justo e compreensível e didático que a gente entenda o que Tiago está querendo dizer. E outra coisa é que Tiago também traz uma informação, traz uma comparação dos sofrimentos que aquelas pessoas da sua época estavam passando, deixando tudo. Não por isso elas reclamavam, murmuravam, choravam. A Bíblia diz que mesmo diante de muito sofrimento, eles cantavam, eles testemunhavam. Muitos eram destruídos por cães devoradores, perseguidos tanto por Roma como pelos judeus. Mas a Bíblia nos orienta, nos fala que eles viviam numa atmosfera de regozijo, tendo um sentimento, o privilégio de sofrer pela causa, por amor a Cristo. Eu acho que nesse momento é bom a gente parar um pouquinho para entender ou nos percebermos de que maneira temos enfrentado as provações, as circunstâncias, se é reclamando, se é murmurando, igual aquele povo lá no deserto, que teve a sua recompensa. Passaram 38 anos além da conta, além do necessário no deserto, por causa das reclamações. Eu não estou dizendo com isso que a gente não deva se colocar ou nos colocarmos numa posição de clemência, de súplica ao Senhor para aliviar aquilo que vem sobre nós. É claro, mas nós aprendemos, todos nós sabemos disso, que nós aprendemos muito mais com as duras provações, com as provações, com as tribulações nas quais passamos, do que com os momentos maravilhosos de alegria, de regozijo, de férias no Caribe ou em outro lugar maravilhoso. Nós sabemos disso. São as provações que nos qualificam. Um outro momento que eu acho interessante aqui é que esse contexto aqui de Tiago nos fala do cadinho, nos fala do ourives, nos fala de uma provação onde Deus, ele arranca, ele tira o melhor de nós, nos purificando, nos colocando na fornalha para nos purificar. E é nessa purificação que nós somos qualificados. É quando o Tiago fala aqui, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Com que objetivo? Para ter o melhor da parte de Deus, para viver aqui na terra, testemunhando, sem lhes faltar coisa alguma. Quando a gente entende que o sofrimento que nos qualifica, aliás, é bom que a gente entenda que há uma diferença entre provações e tentações. Deus não tenta ninguém, Deus prova. Deus nos prova para tirar de nós o melhor, aquilo que de melhor nós temos, o melhor de nós. Satanás não nos prova, Satanás nos tenta. Ele nos tenta para arrancar, para tirar de nós, para potencializar o pior que nós temos. Então é importante que a gente entenda isso. E quando entendemos isso, a gente vai perceber que há um projeto de Deus numa caminhada de expectativa, de reconstrução da nossa personalidade, da nossa caminhada cristã. Vocês já viram quando está uma obra aqui em Lagoa Santa recentemente, houve uma grande obra aqui na entrada de Lagoa Santa, no trevo que dá acesso, aos quartéis aqui da aeronáutica, onde havia muita complicação porque não havia um retorno adequado e nem um sinalizador. Então houve uma grande obra aqui na entrada de Lagoa Santa, onde as pistas foram alargadas, e enquanto havia essa reforma,
com 2 pistas e com trevos modernos, com gramados, muito bonito, né? Até isso ficar pronto, haviam placas, né? Estamos em obra, tenham paciência. Às vezes Deus coloca uma placa na sua vida. Deus está construindo, Deus está reformando. Há uma obra que está sendo feita na sua vida, por isso tenha paciência. É claro que durante a obra aqui na Água Santa, houve muitos transtornos, muita impaciência, engarrafamentos, acidentes. Aconteceu isso. Mas hoje você passa aqui no enterro de Lagoa Santa, a coisa mais linda. Tudo harmonioso, tudo gramadinho, tudo bonito, porque tudo aquilo, aquele momento de reconstrução, de reforma, de aparelhamentos, passou. É isso que está acontecendo na sua vida. É possível que hoje você esteja passando por uma reforma. Deus colocou uma placa na tua vida. Tenha paciência. Estou fazendo uma grande obra na sua vida. Tenha paciência. Eu estou trabalhando. E quando tudo isso acabar, você vai poder olhar para frente e ver o regozijo e ver como que a sua vida servirá de testemunho para os outros. A palavra nos fala que as coisas que nos estão acontecendo hoje, as provações, as tribulações, vai exercer um peso de glória no final. Quer dizer, aquilo que estão passando hoje não há de se comparar com a glória que há de vir no porvir. São promessas que o Senhor tem. Então, meu querido, minha querida, eu sei que muitas vezes é muito difícil, a provação que você está passando hoje vai servir de peso de glória amanhã, em nome de Jesus. Então não murmure, não reclame, você está sendo usado para aprimorar em você o caráter de Cristo. Aquilo que Cristo passou e sofreu, nós como discípulos dele, também às vezes passamos por sofrimentos para nos qualificarmos, para Deus extrair de nós o melhor que ele sabe que tem em nós, porque foi ele que nos fez. Fique, portanto, com essa palavra, segure a onda, suporte aí o sofrimento, porque isso vai passar. Isso vai passar, não vai durar para frente. Como eu falei na reflexão anterior, Tiago não falou por ficardes em grandes tentações, mas por passardes por grandes provações. Com alegria, regozijando, entendendo que é um privilégio muitas vezes passar por tudo isso aí, para sairmos lá na frente muito mais fortalecidos. E eu tenho certeza que você vai passar por isso, porque não é com a sua força, não é com a sua sabedoria, não é com as suas características de homem valoroso, mas é por aquilo que Deus coloca em você, é com a força que Ele te dá. Portanto, permaneça firme. É um diagnóstico negativo? É uma enfermidade? É uma perda? É uma enchente? É um desabamento? É alguma coisa que você não pôde controlar? Não importa. É uma provação, onde você vai sair muito mais fortalecido. Eu quero te abençoar com essa palavra em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.